Imagina só a cena. O livro com o título Eu Odeio Chico Buarque de Holanda ganha um prêmio literário importante. Parece loucura, né? Pois é, mas essa provocação toda esconde uma história fascinante sobre admiração e sobre arte. Vamos mergulhar nesse paradoxo e entender o que está por trás disso. Olha ele aí. O livro que causou um baita barulho antes mesmo de o pessoal começar a ler. Como é que uma obra com um título que soa como um ataque direto a um dos maiores ícones da nossa cultura vai lá e ganha um prêmio? A resposta, gente, está num detalhezinho que muda absolutamente tudo. E aí vem a pergunta que não quer calar. Afinal, o autor odeia mesmo Chico Buarque? Vamos direto ao ponto, porque a verdade por trás desse título é muito, mas muito mais complexa e irônica do que parece à primeira vista. Para a gente entender a obra, primeiro a gente precisa conhecer quem a criou, e o perfil do autor, o Fernando Mundim Veloso, só deixa o mistério ainda maior. Ele é o tipo de pessoa que a gente menos esperaria por trás de um título tão polêmico assim. Dá uma olhada nisso. De um lado, a capa do livro, com essa cara de conflito, de intensidade. Do outro, o autor com um ar todo sereno, acadêmico. Este contraste já dá a dica de que o jogo aqui é outro. Não é sobre um ataque, é sobre algo muito mais sutil. E quando a gente olha o currículo do Fernando Mundim, o quebra-cabeça fica ainda mais interessante. O cara é professor universitário, advogado, servidor público, tem mestrado em direitos fundamentais e já tinha até escrito um livro acadêmico antes. Fala sério, esse não é o perfil de alguém que está atrás de polêmica barata, né? Então, de onde é que veio essa ideia toda? A inspiração para essa história toda complexa não veio de um grande debate intelectual nem nada do tipo. Veio de uma coisa muito mais do dia a dia, uma simples viagem de ônibus. Isso mesmo! Foi num trajeto de 100 quilômetros que ele faz sempre para dar aula que a história começou a nascer. Enquanto a maioria dos passageiros devia estar dormindo ou olhando a paisagem, ele estava ali, transformando aquele tempo no busão em criação literária. E aqui está o pulo do gato do conto. A história não é sobre o autor odiando Chico. É sobre a angústia de um personagem. Um fã que admira tanto, mas tanto seu ídolo, que quando ele se compara com a genialidade do cara, ele se sente pequeno e esmagado. Essa admiração vira um peso, uma frustração tão gigante que ele acaba confundindo tudo com ódio. Então, essa relação fã-ídolo é só o ponto de partida para explorar temas que todo mundo entende. A pressão de idolatrar alguém, essa coisa de fama que vem e vai num piscar de olhos, a busca pela nossa própria identidade e as frustrações que qualquer pessoa comum sente diante de algo extraordinário. E agora a gente chega no detalhe que, como eu disse, muda absolutamente tudo. Um sinalzinho de pontuação que é a chave para desvendar esse mistério todo. Se a gente lê assim, sem as aspas, a frase é uma declaração de guerra. É direta, é agressiva. Num mundo tão polarizado, parece até uma afronta calculada, né? Colocando o autor de um lado bem claro na briga cultural. Mas com as aspas. Com as aspas, tudo muda. A palavra odeio deixa de ser uma afirmação do autor e vira uma citação. É a voz daquele personagem angustiado, não do Fernando. O ódio vira uma ironia, um sentimento que está ali entre aspas e que no fundo quer dizer o exato oposto. E o mais legal é que essa sacada genial nem foi do autor, foi do editor assistente da editora Patuá, o João. Ele que percebeu que as aspas iam funcionar como um tipo de escudo semântico. Elas não só suavizam o título, como traduzem com perfeição o verdadeiro espírito do conto. É uma ironia sobre essa coisa da idolatria. Então vamos colocar os pingos nos is, vamos entender a real intenção por trás dessa obra que sai de um aparente ataque para se tornar, na verdade, uma baita homenagem. Para não restar a menor dúvida, o próprio autor respondeu de forma categórica: eu não odeio Chico Buarque de Holanda. E mais, ele disse que, muito pelo contrário, o Chico é um dos compositores preferidos dele desde sempre. E esse é o grande paradoxo do livro. O ódio do personagem não vem da indiferença, de jeito nenhum. Vem de uma admiração que é tão grande que chega a esmagar. Afinal, vamos combinar. Ninguém odeia aquilo que é irrelevante. Esse sentimento extremo é, no fundo, o maior reconhecimento da genialidade do artista. Uma genialidade que força o fã a se olhar no espelho. E toda essa complexidade literária foi super reconhecida. A obra levou o segundo lugar no prestigioso prêmio Book Brasil. Foi a prova de que, por trás da capa provocadora, tinha uma ficção de altíssima qualidade. E a crítica especializada soube ler além das aspas.
E o sucesso não ficou só no prêmio, não. O livro foi lançado pela respeitadíssima editora Patois durante a Flip de 2024, que é simplesmente o maior evento literário do Brasil. Todo esse caminho só consolida a obra não como uma polêmica qualquer, mas como um trabalho literário sério e muito aclamado. No fim das contas, o livro deixa a gente com uma reflexão poderosa, que vai muito além do Chico Buarque. Ele convida a gente a pensar nos nossos próprios ídolos e naquela linha fininha que separa a admiração da angústia. Até que ponto o brilho de quem a gente admira pode acabar ofuscando a nossa própria luz? Fica aí a pergunta para a gente pensar.